Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a família católica, quais são as características de uma família católica. Então, se você se sente chamado ao matrimônio, se você é um jovem que deseja um dia formar uma família, ou se você já é casado e deseja que a sua família esteja nos moldes de Cristo, nos moldes daquilo que é o ensinamento da Santa Igreja, me acompanhe até o fim e não se esqueça de deixar o seu like para curtir esse assunto, curtir esse vídeo. A primeira coisa que a gente deve compreender numa família católica, que a gente deve colocar como característica de uma família católica, é a compreensão de que o matrimônio é uma vocação. Então, se você é um jovem que se sente chamado ao matrimônio, lembre-se disso, o matrimônio é uma vocação. O que é uma vocação? Uma vocação é um chamado de Deus. Não é somente um desejo meu, não é somente um sonho meu, mas é o sonho de Deus que eu desejo realizar. Como toda vocação, como todo chamado de Deus, ele comporta uma missão. Por que que Deus me chama para fazer algo? Porque Deus tem um propósito para a minha vida, para a vida do outro. Existe uma missão naquilo. Então, qual é a missão do matrimônio? Então, se o matrimônio é uma vocação, existe uma missão. Qual é a missão do matrimônio? A missão do matrimônio é a santificação mútua, ou seja, a santificação do esposo e da esposa. Um deve ser instrumento da santificação do outro. Então, o marido tem como principal objetivo que a sua esposa seja santa. A sua esposa tem como principal objetivo que o seu marido seja santo. Então, eles vão viver em função desta felicidade, da santificação de um pelo outro. Vão ser instrumentos de Deus para essa santificação mútua. Um outro ponto importante, importantíssimo e esquecido da missão da família, é muito fácil talvez falar que a missão do casal é a santificação mútua. Pode até parecer um pouco romântico isso daí, porque todos nós queremos ser santos. Se você é católico, você quer ser santo. Mas um outro ponto um pouco esquecido e até mesmo combatido, ele é muito combatido pelo mundo moderno, é a geração de filhos. Então, quem quer casar, quer ter filhos. Inclusive, se um dos dois no ato do matrimônio ou no planejamento para o matrimônio, renuncia esse desejo de ter filhos, ou seja, não quer ter filhos, o casamento é nulo. O casal católico deve necessariamente querer ter filhos. Mas quantos filhos? O que é que a igreja recomenda? A igreja recomenda muitos filhos. Então não é um filho único ou apenas um casalzinho para ficar bonito. Não, são muitos filhos. Quantos você puder ter. E aqui entra um pouco aquela questão relativa, entre a questão financeira, entre a questão cultural. Os casais não querem mais ter tantos filhos porque querem dar para os filhos aquilo que não tiveram quando eram crianças, quando eram jovens. Se esquecem que o principal objetivo não é dar coisas, mas povoar o céu. Então, quanto mais filhos, melhor. E você pode me questionar, e com certeza vai surgir esse questionamento, mas padre, se eu tiver muitos filhos, eu vou ser pobre. Bom, parabéns, então você está no caminho certo, muitos filhos significa que você não vai poder dar as condições de vida que você daria a um filho. Você vai ter uma vida mais simples, você vai ter uma vida mais regrada, você vai ter uma vida mais sacrificada. Porém, você estará cumprindo com a vontade de Deus na sua vida. Então, que fique bem claro, o terceiro ponto, a família católica deve ser numerosa. Claro que é na medida do possível, se o casal se descobre estéril, se existe um problema grave de saúde em que deva-se evitar ter filhos, contanto que isso seja bem claro, contanto que siga-se somente os métodos naturais e somente
durante o período em que a doença ou a gravíssima dificuldade impedir de ter filhos, né? Então, os métodos naturais, eles devem ser provisórios e por uma razão justa e com acompanhamento de preferência do diretor espiritual ou de um bom confessor. Os métodos naturais, os métodos artificiais são absolutamente proibidos pela Santa Igreja e usá-los é pecado mortal. Um outro ponto muito importante e esquecido também dentro dessas características da família cristã, eu já falei sobre ter muitos filhos, é sonhar em ter filhos sacerdotes ou religiosos. A família cristã é aquela que deseja, sonha em ter um filho padre, sonha em ter uma filha freira. Por isso tem muitos filhos, na esperança que um deles seja chamado por Deus. Claro que a vocação não se impõe, não é porque a mãe quer, não é porque o pai quer que o filho será padre ou a filha será freira, ou religiosa ou consagrada. Mas eu devo rezar para que Deus possa escolher um dos meus filhos para o sacerdócio ou para a vida religiosa. E digo mais, você que é jovem, você que é solteira, você que é solteiro ainda, mas que sente o chamado ao matrimônio, desde já procure uma esposa, procure um esposo que tenha este mesmo sonho que você. Você deve procurar alguém que queira ter muitos filhos e que sonhe em que um desses filhos, ou talvez até mais de um, talvez até muitos, possam ser consagrados a Deus no sacerdócio, na vida religiosa, como freira, como missionária. Por fim, uma última característica, a família cristã, a família católica, é aquela que vive no amor. Ah, padre, mas dizer assim, viver no amor é um negócio muito água com açúcar, né? Hoje em dia a palavra amor está muito deturpada. Mas o que é o amor? Sempre quando eu falo do amor, sempre que eu quero descrever o amor, para um cristão, para um católico, eu peço que olhe para a cruz. A cruz de Cristo é o sinal do amor, é o modelo do amor. Então o amor cristão é o amor que se sacrifica. O verdadeiro amor é o sacrifício pelo outro, é dar-se pelo outro, é morrer para si para fazer o outro feliz. Então, a família cristã é aquela que sabe amar, sabe renunciar. Então, o marido que dá a vida pela esposa, a esposa que dá a vida pelo marido. E os dois que dão a vida, que renunciam aos seus próprios prazeres, que renunciam à sua própria vontade, que se sacrificam pelos filhos, pela santificação dos filhos, para que os filhos possam ser numerosos e possam caminhar para a santidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você sonha em ser casado, se você sonha em constituir uma família, saiba que você sonha em abraçar a cruz. Não existe vocação sem cruz. E se o matrimônio é uma vocação, ela também é um caminho de salvação, de santificação, portanto, um caminho de cruz, um caminho de renúncia, mas nem por isso deixa de ser uma felicidade. A nossa vocação é a nossa felicidade. A nossa vocação, por mais que ela comporte cruzes, ela é a nossa felicidade. Então, a cruz, cuidado, não é um fardo, não é aquilo que o mundo diz. Ah, a minha cruz está muito pesada, eu não aguento mais. Não é isso. A cruz é o caminho da salvação, é a renúncia por amor. Então, eu sofro sim, mas eu sofro feliz, eu me oferto por amor. É a oferta de amor. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aí nos comentários o que é que você achou. Não deixe de comentar e não se esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante. Algumas pessoas dizem, padre, eu não estou recebendo os seus vídeos. Por quê? O YouTube, ele divulga os vídeos de acordo com os likes, né? Então, aqueles vídeos que você curte, né, que você dá o like, ele vai apresentar mais para você. Então, por isso é muito importante. E se você não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal e veja os outros vídeos sobre formação católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.